E hoje nós vamos ver um filme de 2022 que se chama Prey. Em 1719, uma comandante que se chama Naru foi colher ervas com o seu cachorro Sari. Mas, quando ninguém estava olhando, ela aproveita a chance de deixar o grupo para trás para praticar com o seu machado, arremessando ele em uma árvore. Lá, ela percebeu que tinha algumas pegadas no chão e ela decidiu seguir, onde ela encontrou um cervo de cauda branca e ela decidiu que iria caçar ele. Mas nessa hora, um som estranho assustou o cervo e a Naru com o Sari foram seguir ele. A Naru jogou um machado nele, mas ela errou e o machado ficou preso em uma árvore. No tempo dela pegar o machado, o Sari continua atrás do cervo, mas infelizmente ele fica com o seu rabinho preso em uma armadilha de urso. E a Naru correu lá para ajudar ele a sair dali. Ela passou algumas ervas curativas no rabinho dele e começa a dar uma boa olhada na armadilha, porque ela nunca tinha visto isso antes. Mas, nessa hora, ela foi interrompida quando ela vê uma forma bem misteriosa caindo do céu, e ela acredita que seja o lendário pássaro. Então, acreditando que isso seja o sinal para ela iniciar o seu rito de passagem, a Naru foi ver o seu irmão que se chama Tabi e pede que ele a leve com ela na próxima vez que ele for caçar. A Naru foi até a tribo para deixar as ervas que ela conseguiu, e enquanto prepara um remédio para o chefe, a Haruka, que é a mãe da Naru, se pergunta do porquê a sua filha tinha que caçar, sendo que ela era muito boa em várias outras coisas. A Naru falou que é porque todos acham que ela não pode fazer isso, e enquanto isso, foi revelado que aquilo no céu que apareceu mais cedo era uma nave espacial que derrubou um alienígena conhecido como Predador. Ele era muito forte, a sua tecnologia tinha camuflagem que tornava ele invisível e ele também tinha um óculos de calor. A Naru estava indo para a floresta para pegar algumas flores de laranjeira que a sua mãe precisava e guarda algumas para ela também. Quando ela volta para sua tribo, ela descobriu que uma onça parda levou um dos homens e um grupo de caça estava indo atrás para conseguir encontrar eles. A Naru seguiu eles para ajudar, mas alguns dos homens não querem ela lá porque ela não foi treinada para caçar como eles. O Tabi também apareceu ali, mas defende ela, falando que ela era boa em rastreamento e medicina, então de fato ela poderia se juntar a eles. O predador também estava ali na área. Ele estava matando uma cobra, seguindo os rastros que foram deixados pela onça parda. O grupo de caça finalmente encontra o amigo ferido deles, que se chama Purri. Eles construíram uma maca improvisada e a Naru cuida dos ferimentos dele, dando para ele aquelas ervas. Agora o grupo estava pronto para levar ele embora, mas o Tabi fica para trás para encontrar a onça parda. A Naru queria ficar com ele, porque ela acha que tinha algo além da onça parda ali, já que não faz sentido o Purri estar vivo. Isso significava que algo mais perigoso deve ter assustado a onça parda. O Tabi recusa isso e faz ela sair dali. A princípio, a Naru vai embora como seu irmão falou, mas ela para quando percebe alguma coisa estranha ao seu redor. Tinham pegadas grandes demais para ser de um urso. Uma cobra cuidadosamente esfolada também estava ali, e sangue no topo de uma árvore. Ela queria avisar ao Tabi sobre isso, então o grupo enviou o Pac com ela por segurança. E enquanto os outros voltam para a tribo, os dois encontraram o Tabi e o ajudam a caçar a onça parda, usando o plano da Naru. O Tabi queria dar para ela a chance que ela pediu, e enquanto o Tabi coloca a isca, a Naru e o Pac subiram em uma árvore para escapar da onça parda. Então eles conseguiram encontrar ela mais cedo do que o esperado. A onça parda pulou alto o suficiente para derrubar o Pac da árvore e matar ele. Depois disso, ele pula em um outro galho para pegar a Naru. Ela vai se afastando aos poucos enquanto tenta se defender com uma lança. Mas de repente, ela se distraiu com um barulho bem alto no céu. Isso dá chance da onça parda chegar mais perto dela. Então, ela caiu dali e ficou desacordada. Quando a Naru acordou, ela estava na tribo e a Haruka falou que o Tabi trouxe ela de volta. O Purri também consegue sobreviver graças aos remédios que ela deu. Então a Haruka acha que a Naru deveria se dedicar mais à medicina ao invés de sair para caçar. A conversa deles é interrompida quando o Tabi volta com a onça parda. Ele foi homenageado pelo chefe da tribo e a Naru tem certeza de que tem algo a mais na floresta e queria descobrir o que era. Mas o Tabi não deixa. Ela tentou caçar, mas falhou. Foi ele quem conseguiu trazer a onça parda para casa. Então na manhã seguinte, a Naru decidiu desobedecer e ir atrás daquela coisa misteriosa que ela tinha visto.
ela foi só com o Sari mesmo. Pela floresta, ela continua encontrando mais e mais provas de uma criatura ainda mais perigosa que qualquer outra que tinha ali. Tinha sangue verde nas árvores e mais pegadas gigantescas que não faziam parte dali. O predador de fato estava bem perto. Ele caçou um lobo para conseguir pegar o crânio dele. O predador vai usar como máscara. A Naru, por outro lado, não estava tendo tanta sorte com as caçadas que ela estava tentando. Acertar animais em movimento não era tão fácil como ela pensou, e o coelhinho que ela estava tentando caçar conseguiu fugir. Felizmente ela teve uma ideia. Ela amarrou vários cipós para fazer uma corda e amarrou no seu machado. Assim que ela jogasse, ela poderia puxar ele sem perder muito tempo. Isso ajudou muito a ela conseguir caçar um monte de coelhos para se alimentar e alimentar também o doguinho. Depois de muita caminhada, a Naru encontrou vários bisões totalmente esfolados e tinham balas de armas ali no local. Mas ela não sabe o que era bala de arma porque ela nunca tinha visto isso antes e acha que foi a criatura que fez isso. Quando ela saiu da área, ela sem querer pisou em uma areia movediça. Felizmente, ela estava com o seu machado e a corda, então ela conseguiu jogar em uma árvore próxima e conseguiu se soltar. Ao mesmo tempo, o predador também encontrou o bisão e ele consegue entender que tinham caçadores perigosos por perto. Lá com a Naru, ela estava tomando um banho no rio, mas ela deu de cara com um urso pardo que ela pretendia caçar. Só que infelizmente o seu arco quebrou, dando ao urso a chance de ir atrás dela. O Sari correu dali para conseguir distrair o urso, porque assim a Naru conseguiu pular no rio para se esconder em uma represa de castores. O urso foi atrás dela, mesmo assim, e tenta a todo custo destruir a barragem, mas de repente o urso foi puxado pelo predador. O urso sangrou muito em cima dele, e assim a Naru conseguiu finalmente ver o alienígena. Ela não perde tempo e pula no rio. O predador viu ela, mas deixa ela ir embora porque não considerava ela perigosa para ele. A Naru se depara com um grupo de caçadores que o Tabi enviou para ir atrás dela. Eles não acreditavam na história da Naru porque o tal monstro jamais deixaria ela ir embora com tanta facilidade. E quando a Naru tenta sair, o Asap tenta segurar ela, mas a Naru briga com ele ferozmente. Só que o Asap é muito mais forte e consegue prender ela da mesma forma. E eles estavam voltando em direção ao acampamento. Mas eles param quando eles começam a escutar alguns ruídos estranhos. E uma luz vermelha apareceu no peito do Asap. Então, entre as árvores ainda invisível, o predador atirou e matou o Asap na frente de todo mundo. Nessa hora, os outros caçadores conseguem acertar o predador com uma flecha. E isso faz a camuflagem dele não funcionar da maneira que deveria, e o predador aparece para todo mundo. Os homens vão para cima dele, mas o predador era forte demais e acaba com eles com muita facilidade. Enquanto ele estava distraído lutando, a Naru se aproxima do corpo do Asap e pega suas coisas para conseguir se soltar. Então ela consegue fugir. Quando ela chegou em um campo aberto, a Naru se deparou com outro caçador. Ele queria revidar a morte dos seus amigos, mas logo as luzes estavam na testa dele. A Naru começou a correr enquanto o predador regaça o cara. Ela estava tão concentrada em manter os olhos no inimigo que não vê uma armadilha de urso no chão e fica presa. O predador veio atrás dela, mas ele recuou quando viu um grupo de franceses vindo ver quem caiu na sua armadilha. Esses caras eram comerciantes e eles nocautearam a Naru. Então, quando ela acordou, ela estava em uma gaiola no acampamento deles. O Sari estava procurando ela, mas ele também foi pego e amarrado. Esses franceses estavam vestindo peles e a Naru percebeu que foi eles quem matou os bisões de mais cedo. Um desses caras se chama Rafael e ele sabia se comunicar com ela e pedir informações sobre o predador. Ele estava procurando um oponente mais forte e a Naru não disse nada para eles. Então eles mostraram que também capturaram o Tabi e eles estavam machucando ele. Então agora eles pegaram os dois e deixaram amarrados em uma árvore como presa para atrair o predador para que os franceses conseguissem atirar neles dos seus esconderijos. Mas eles não levaram em conta a camuflagem do predador. Ele se aproxima deles sem que eles saibam e começa a matar um por um. O Tabi se preocupa quando começa a escutar os gritos, mas a Naru falou que o predador não quer a isca. Ele caçava de forma diferente e ele sempre a deixa sair porque não considera ela uma ameaça. Nessa hora, o Tabi confessa que só conseguiu matar a onça parda porque ele seguiu o plano da Naru.
A conversa deles é interrompida quando o predador ruge bastante quando ele fica com a perna presa em uma armadilha de urso. Os franceses na hora vão atrás dele, mas o predador consegue sair dessa situação bem fácil. Ele lança várias armas e também puxa um escudo que ajuda ele a se defender. A Naru consegue usar uma armadilha de urso para conseguir escapar. Eles saíram para encontrar algum cavalo e a Naru foi resgatar o Sari. Enquanto o predador vai matando todos os homens ali, lá no acampamento os franceses estavam pegando todas as suas coisas para fugir e pretendem matar o Sari. Mas nessa hora, a Naru pulou ali no cara e briga contra eles pelo seu cachorro. Então, quando ela solta ele, ela manda ele encontrar o Tabi. Então, ela começou a colocar ervas nas suas feridas. O Rafael encontrou ela nessa hora. Ele perdeu uma perna, então ele queria fazer um acordo. Ele vai dar a sua pistola para ela se ela ensinasse sobre os remédios. A Naru aceitou e compartilha com ele as suas ervas. Ela também fica com um pedaço da tecnologia alienígena que estava na perna dele. Ao mesmo tempo, o predador estava cuidando dos seus próprios ferimentos e ele iria para o acampamento deles também. A Naru escuta ele chegando e se esconde, enquanto Rafael finge estar morto. As ervas deixaram o sangue dele frio, então o predador acredita que ele estava morto. Só que sem querer, o predador pisou nele e quando ele ficou com dor e mostrou que ele estava vivo, o predador só finalizou ele na hora. Só que nesse momento, o Sari apareceu. Mas antes dele atirar no cachorro, o Tabi também apareceu em um cavalo. Ele consegue acertar a cabeça do predador e fica andando em círculos para desviar dos tiros. A Naru grita pro predador para distrair ele, e assim o Tabi consegue saltar do cavalo e acertar o predador. Agora, os dois brigam, e como o Tabi era um guerreiro muito bom, o predador queria usar a sua camuflagem para ganhar vantagem, e ele ataca o Tabi por trás e mata ele. Mas o Tabi não desiste, porque ele não morreu. Ele segura a perna dele para dar tempo da Naru fugir. Lá na tribo, outro grupo de busca retorna para dar más notícias para Aruka. Eles não conseguiram encontrar seus filhos. Aruka sofre por isso. E ao mesmo tempo, a Naru chegou em um rio para se lavar, enquanto chora pela morte do seu irmão. O Sari encontrou ela e mostra que ainda tinha um francês ali por perto. Então a Naru usa a arma alienígena que ela pegou do Rafael e nocauteia esse homem. Quando ele acorda, o homem estava no acampamento onde ela estava e ela, por outro lado, estava se preparando para caçar o predador. Ela pintou o seu rosto e comeu ervas para esfriar o seu sangue. Ela também permitiu que o francês ficasse com a sua arma, mas ela estava vazia. Só que o homem começa a gritar e isso atraiu a atenção do predador e ele apareceu para matar ele. Ele ignora completamente a Naru porque ele não conseguia ver ela. Então, pelas costas, a Naru tem a chance de atirar, mas uma pistola não era o suficiente para matar ele. Só que pelo menos a máscara caiu. E a Naru pegou antes de fugir para um lugar onde ela preparou uma armadilha. O predador seguiu o rastro de sangue que a Naru deixou de propósito. E enquanto ele se aproxima, a Naru pula nele para sair no soco mesmo. Depois de dar alguns golpes e se proteger do escudo dele entre duas rochas, a Naru mandou o Sari correr como distração e consegue empurrar o predador até a areia movediça. Mas isso não é suficiente para matar ele, só que no momento que a Naru chegou ali, ele se virou e atirou um projétil nela. Mas ela desviou e ele acertou a própria máscara, fazendo o projétil voltar na testa dele, matando ele na hora. Então, na manhã seguinte, a Naru voltou até a tribo com a cabeça do predador na sua mão. A Naru diz que eles precisavam sair dali agora mesmo porque os homens brancos estavam vindo atrás deles. Mas primeiro,